Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade aí no dia de hoje à leitura desse livro, Teorias da Etnicidade, seguido de grupos étnicos e suas fronteiras, de Frederic Barth. Hoje é a leitura do capítulo 3, onde ele vai falar sobre o que é um grupo étnico. Ponto 1. A etnia, fantasma de referência da etnologia. Apontando o desinteresse dos antropólogos em relação ao problema da etnia, Anseli acentua que esse ouvido contribuiu para o afastamento da interrogação epistemológica, fundamental que deveria, contudo, construir para toda monografia a definição da etnia estudada. Ele propõe que se encontre na rejeição da história que acompanhou a formação da disciplina o corolário de tal atitude. A adoção do termo etnia, assim como o de tribo, para referir-se às sociedades primitivas, em substituição ao termo nação anteriormente empregado e daí em diante reservado aos estados civilizados, anda junto, na verdade, com a negação da historicidade dessas sociedades. Nesse sentido, as noções de etnia e de tribo estão ligadas às outras distinções através das quais se opera-se a grande divisão entre antropologia e sociologia, sociedade sem história, sociedade com história, sociedade pré-industrial, sociedade industrial, comunidade social. A etnia, nesse sentido próxima da noção de tribo, corresponde então a um quadro coletivo considerado específico das sociedades em causa e cuja invenção seria a obra conjunta dos administradores coloniais e dos etnólogos profissionais, que aliás podiam ser apenas um, evocando igualmente os administradores coloniais preocupados em identificar quadros coletivos coerentes ali onde não encontravam instituições políticas do tipo europeu. Nicholas estima que a etnia foi o equivalente para os povos ditos primitivos da nação europeia, ou pelo menos de um tipo de formação social correspondendo-lhe mutatis mutandis. Passando em revista um catálogo de definições da etnia e da tribo na bibliografia antropológica, Anseli acha-as concordantes na escolha de critérios comuns, tais como a língua, um espaço, costumes, um nome, uma mesma descendência e a consciência de pertencer a um mesmo grupo que ele julga tributários da concepção europeia do Estado-nação. O denominador comum de todas essas definições de etnia correspondem definitivamente a um Estado-nação de caráter territorial enfraquecido. Assim, Nicholas pode escrever com razão, em 1973, que o conceito de etnia permaneceu um dos mais confusos do vocabulário das ciências sociais. Para muitos, dificilmente ele se distingue de termos tais como sociedade, cultura, formação social ou conjunto cultural. E uma vez que ele destaca que alguns recusam-se mesmo e cada vez mais a utilizá-lo e praticam uma etnografia, até mesmo uma etimologia sem etnia, ele registra uma evolução da disciplina que já hoje está amplamente difundida. Taylor situa no início da década de 1960 o começo de uma revisão crítica da visão substantivista, que transforma cada etnia numa entidade discreta dotada de uma cultura, uma língua, uma psicologia específica e de um especialista para descrevê-la, que encontrará seu ressoar pleno na comunidade científica com Barth. Anseli, por sua vez, identifica um debate subterrâneo que não parou de agitar a antropologia e a sociologia sobre esta questão, e menciona que muitos pesquisadores africanistas ou especialistas de outras áreas culturais não deixaram de analisar a inadequação do conceito de etnia
com a realidade que eles tiveram a oportunidade de observar no próprio local. Estas indicações são por si mesmas suficientes para qualificar como ilusória qualquer referência à realidade étnicas que pretendesse encontrar seu aval na própria existência da etnologia, entendida como ciência das etnias. A etnologia é tanto a ciência das etnias quanto a astronomia o é das constelações e dos signos do zodíaco. Esta analogia não deve, contudo, ser levada longe demais. Anseli especialmente insistiu no caráter sempre atual da desconstrução do objeto étnico, que não deixaria de representar um freio para o progresso da disciplina. Para Cherentien, a etnia é o fantasma de referência não somente porque a etnologia, tendo precedido a utilização da palavra derivada do grego etnos, foi o molde onde se deveriam verter as pesquisas, mas também porque ela persegue sempre os fichários dos antropólogos, nos quais as qualificações étnicas parecem impor-se como o próprio quadro das pesquisas a empreender. Para Bazin, finalmente, creia-se ou não em sua realidade substancial, a etnia é esse sujeito fictício que a tecnologia contribui para fazer ser, perpetuando-o como etnia de referência em seu espaço erudito, graças a seus procedimentos indutivos e atributivos, pelos quais um conteúdo de saber, por mais disparado que seja, se encontra reunido e subsumido num único nome, no compartimento de um fichário. A etnia posta em fichário, as tentativas de objetivação do grupo étnico pela antropologia cultural. A partir da metade do século XX, um dos principais problemas que vai ocupar os antropólogos americanos e britânicos é o do método comparativo. Como o acentua Chapera, tal questão quase não era apresentada aos antropólogos da época anterior, como Fraser ou Westermarck, cujo objetivo era utilizar-se ao máximo de dados disponíveis para estudar de forma compreensiva todas as sociedades primitivas conhecidas, mas o desenvolvimento da etnologia, o número de sociedades sobre as quais os antropólogos possuem dados aumentou consideravelmente. Ford e Beach, em 1953, avaliaram-no em 1951 em 3 ou 4 mil. Em 3 ou 4 mil. A tarefa proprietária, assim como é definida particularmente por Murdoch, torna-se a da classificação deste enorme reservatório de informações que permite a identificação das similaridades e das diferenças de tipos sociais encontrados em diversas culturas e o estabelecimento das generalizações baseadas no estudo das correlações entre diferentes traços de organização social. Este objetivo, que é o dos Cross-Cultural Surveys, dos Atlas e desse nome difícil, e dos Human Relations Area Files, pressupõe a seleção e a classificação prévia das unidades a comparar. O problema é definir uma regra de divisão do universo etnográfico que permita a delimitação das unidades independentes que possam constituir uma base de amostragem válida para a análise estatística. As definições anteriores, que davam uma grande importância à subjetividade dos membros, sentimento da identidade de grupo, crença na origem comum e etc., parecem, em relação a isso, pouco operacionais, tanto que não pode ser aceita a proposta de Hobsbawm, para quem a única solução é que se considere como uma sociedade todo grupo que seja considerado como tal pelas autoridades. A questão é definir critérios objetivos que, desde que sejam comprovados, permitam ao etnólogo inferir a existência de uma unidade cultural.
A primeira dificuldade do empreendimento liga-se à escolha dos critérios pertinentes para a definição de uma unidade desse tipo. Os critérios utilizados com mais frequência são a língua, a independência econômica, o etnônimo, a organização política, a contiguidade territorial, mas eles se combinam de forma diversa de acordo com os autores. Murdoch utiliza apenas os dois primeiros. As comunidades que no interior de uma área geográfica particular falam línguas mutuamente compreensíveis e têm formas de adaptação econômica essencialmente similares. Nadel utiliza apenas os dois últimos, a posse de um território comum e a utilização coordenada da força contra outros. Para muitos autores, o critério linguístico é determinante, ao passo que é inexistente entre outros. Uma outra dificuldade é que se parece impossível encontrar um critério único, universalmente válido. A combinação de vários critérios implica regras de divisão diferentes. Os agrupamentos baseados na língua, por exemplo, são raramente congruentes com os baseados na organização política ou na contiguidade territorial. Estes problemas inerentes ao empreendimento comparativo tornam-se, desde logo, objeto de debates e de discussões no seio da disciplina. Desde 1953, Chapera, em uma comunicação introdutória na conferência de Werner Green Foundation, chama a atenção de seus colegas para os impasses aos quais conduz a tentativa de estabelecer generalizações transculturais e exprime seu ceticismo quanto à validade das correlações e das conclusões do cross-cultural survey. Na resenha do debate feita por Singer, aparece, contudo, que se a maioria dos participantes da conferência concorda em reconhecer as imperfeições do método comparativo, a ideia de que a tarefa da antropologia é descobrir regularidades estruturais em diferentes culturas mediante estudos comparativos em larga escala permanece fortemente afirmada. O sentimento geral é que, melhorando a qualidade dos dados, os antropólogos poderão encontrar uma definição adequada de uma sociedade, permitindo que se realize bem tal tarefa. Esta unanimidade quanto às virtudes da análise comparativa não chega, contudo, a eludir a pertinência do problema levantada por Chapera, que surge a partir do momento em que se trata de chegar a um acordo quanto a uma definição clara e consistente da unidade a comparar. No decorrer do debate, Haberle propõe que se baseie a comparação em sistemas sociais totais. Bascom sugere como ponto de partida o termo tribal, Stout, a linguagem comum, Baerreis, a conformação física e etc. Estas dificuldades recorrentes, provocadas pelos problemas da amostragem nas pesquisas interculturais, irão levar Narol, alguns anos mais tarde, à formulação de um conceito especialmente forjado para resolver o terrível problema da unidade, o de Kultiunit, que, segundo o autor, seria significativo e utilizável em qualquer sociedade e em qualquer contexto cultural. O próprio Narol apresenta sua proposta como uma resposta à necessidade de se dispor para as pesquisas interculturais de um método de delimitação das unidades comparáveis definido de forma suficientemente rigorosa para ser estatisticamente validado. O interesse da noção de Kultiunit estaria, então, antes de tudo, em resolver o problema metodológico dos vieses induzidos por unidades de amostragem inconsistentes. Mas, por meio da noção de Kultiunit, Narol visa, na verdade, definir o grupo de base portador de cultura,
aquele que corresponde a uma cultura total distinta tanto de uma simples subcultura quanto de uma árdua área cultural. Dito de outro modo, trata-se, para além do simples problema metodológico da amostragem, de uma tentativa ambiciosa de responder a uma questão-chave da antropologia cultural que é expressa em língua inglesa pela fórmula metaforizada. Não sei ler inglês, gente. Where is the chic of a culture? É uma pergunta. A cult unit é definida como uma população que compartilha um mesmo território, que utiliza uma mesma língua ou dialetos mutuamente compreensíveis, na esfera doméstica e que pertence ou ao mesmo estado ou ao mesmo contact group. A partir da combinação dos três critérios utilizados, linguagem, contiguidade territorial e organização política, Narol identifica 4 tipos de cult unit, formados a partir de uma fronteira linguística e ou comunicacional, estado ou grupo de contato. Nos dois casos, os limites das unidades suportes de cultura consistem em rupturas pressupostas de intercomunicação que traduzem, de maneira que Narol espera operatória, a ideia de isolate. Assim, todo o empreendimento parece bem dirigido pelo postulado da existência de entidades culturais discretas. Apesar da acolhida mitigada, ou na maior parte do tempo francamente hostil, que ela conheceu no meio dos antropólogos, a tentativa de Narol marca uma data importante na reflexão sobre a definição do grupo étnico. O vigor do debate suscitado por sua proposta acentua não apenas o fracasso da tentativa de Narol, mas a impossibilidade de se conseguir uma resposta satisfatória para os problemas colocados pela análise comparativa expressa em termos quantitativos, expressando a ideia de grande número de seus colegas. Soutal se questiona em relação a isso, se foi verdadeiramente útil dar-nos tanto trabalho para perpetuar um erro de concepção. As evidências do empirismo contra as ingenuidades do etnólogo Leá, Moerman e Barth. Na tentativa de trazer uma solução definitiva para o problema da classificação das unidades étnicas, Narol teve, assim como maior mérito, o de permitir a seus detratores que colocassem em evidência de forma definitiva as ingenuidades sobre as quais repousa o conjunto do trabalho comparatista. A primeira ingenuidade é a de se acreditar que se pode definir uma unidade étnica, quaisquer que sejam os critérios utilizados para defini-la, por uma lista de traços. Em sua resposta, a Narol, Litt denuncia o absurdo das descrições taxinômicas ou taxinômicas, a produção de contrassenso tabulado. Barth e seus colaboradores demonstram ser impossível encontrar um conjunto total de traços culturais que permitam a distinção entre um grupo e outro, e que a variação cultural não permite por si própria abranger o traçado dos limites étnicos. A realidade a qual se dobra o antropólogo é que identidades distintivas podem ser mantidas na ausência de traços culturais comuns comprovados e que, ao inverso, uma teoria indígena da diversidade étnica pode existir apesar da homogeneidade cultural constatada pelo observador. A extrema diversidade dos estilos de vida dos Spartans não os impedem de se conceber a si mesmos como uma unidade étnica dotada de fronteiras sociais sem ambiguidade. Como Nadel já o sublinhara, não se pode, portanto, estabelecer uma correspondência estrita entre a uniformidade cultural e a unidade tribal, podendo a primeira ser menor ou mais vasta que a segunda.
Contudo, se é possível estabelecer a delimitação estrita de uma tribo sobre uma comunidade de cultura, entendida como conjunto de traços objetivos, pode-se fazê-lo se entendermos a cultura como o modo de consciência que as pessoas têm de si mesmas. Para os Nupis, a tribo possui uma determinada cultura que lhe é própria e não percebe nem variações internas nem semelhanças possíveis em grupos externos. Então, não é como uma espécie natural, mas como realidade conceptual que se pode resumir à unidade tribo. A questão a partir daí não é mais estudar a maneira pela qual os traços culturais estão distribuídos, mas a maneira como a diversidade étnica é socialmente articulada e mantida. Segunda ingenuidade, a de acreditar que o isolamento geográfico e social esteja na base da diversidade étnica. A investigação empírica diz Barth, produz duas descobertas que demonstram a inadequação desta visão das coisas. Primeiramente, as fronteiras étnicas persistem apesar do fluxo de pessoas que as atravessam. Em segundo lugar, relações frequentemente de uma importância vital são mantidas através dessas fronteiras. A interpenetração e a interdependência entre os grupos não devem ser vistas como dispersões das identidades étnicas, mas como as condições de sua perpetuação. Moerman, por sua vez, mostra que no caso dos Lues da Tailândia, não somente a diversidade étnica persiste apesar do contato, mas que ela só adquire sentido no seio de uma área expandida de homogeneidade cultural e linguística. Para identificar os Lues como uma tribo e para dar conta de sua sobrevivência, é preciso então que se renuncie a vê-los como um grupo isolado para considerá-los como uma parte de um sistema mais amplo que inclui seus vizinhos. Este ponto já fora fortemente sugerido por Lett, em sua obra sobre Les systèmes politiques des hautes terres de Birmanie. Ele demonstra que a pertença ao conjunto Kachin só pode ser compreendida e analisada nos termos de um contraste entre uma sociedade definida de forma convencional como tribal, Kachin, e uma outra definida como civilizada, Shan. Enquanto o tema dominante do livro é a oposição entre uma organização de tipo segmentário e uma organização de tipo feudal, Lett não leva em conta, contudo, um trabalho tipológico que faria corresponder tais modelos ideais de organização a unidades culturais e a isolates sociais. Desse modo, ele recusa a tradição etnográfica, segundo a qual as monografias sobre os Kachins ignoram os Shans, e de modo recíproco tratam-nos como espécies culturais ou raças distintas. Trabalhando sobre os Kachins, ele utiliza o conjunto mais amplo que inclui os reinados Shans das planícies vizinhas, encarando esse conjunto como fazendo parte de um mesmo sistema social. Terceira ingenuidade. Acreditar que um rótulo étnico igual um modo de vida, igual um grupo real de pessoas, enquanto é precisamente a análise da relação problemática entre esses três elementos que o etnólogo deveria aceitar como tarefa. A antropologia cultural convencional, diz Moerman, não procede de modo diferente dos membros dos grupos que ela toma como objeto para estabelecer suas verdades científicas. O aldeão pressupõe que, em determinados contextos, os marcadores comportamentais e, particularmente, a língua, identificam de modo contrastivo entidades étnicas eternas mutuamente exclusivas e exaustivas. Em seguida, ele pressupõe que entidades como essas correspondem a populações reais que possuem modos de vida homogêneos e distintos, e, contanto, que o grupo seja civilizado, igualmente dignos de respeito. Melhor dizendo, os Lues, para determinadas finalidades e em determinadas situações, parecem ser
relativistas culturais que acreditam em sociedades identificadas por um nome, de uma certa forma fora do tempo e discretas, logo presumidas enumeráveis, sendo cada uma associada a uma cultura. Retomando por sua conta esta visão popular que faz derivar predicados culturais dos rótulos de identificação étnica, o antropólogo apenas redobra em forma de jargão os clichês indígenas. Moerman qualifica como ingenuidade essencial do etnólogo essa cumplicidade com as pessoas por ele estudadas, que consiste na base de uma identificação prévia de pessoas como membros de uma coletividade, em considerar como legítimo o somatório de seus atributos e sua transferência para a coletividade inteira. Esse procedimento é essencial na medida em que ele não pode ser eliminado sem que se dissolva todo e qualquer projeto etnológico e, além disso, o próprio projeto das ciências sociais. Ele é igualmente ingênuo se esquecer a natureza circunstancial da escolha de uma identidade étnica em meio a outras escolhas de identificação possíveis. Nesta medida, as categorias étnicas não são autoexplicáveis, mas devem ser elas mesmas explicadas. Estas críticas fundamentais, que por meio da tentativa de Narol visam a antropologia cultural em geral, marcam assim desde o final da década de 1960 um avanço decisivo na conceptualização dos grupos étnicos. Esta virada nas concepções foi resumida pelo esquema de Cohen, que marca a passagem da noção de tribo para a noção de grupo étnico. A unidade tribal, considerada isoladamente como uma unidade discreta, característica do mundo não ocidental, estudada de acordo com uma abordagem objetivista e sistêmica, é substituída por uma concepção do grupo étnico como unidade potencialmente universal, contextualmente definida por seus limites e estudada segundo uma abordagem dinâmica e subjetivista. Este termo retomando o foco colocado sobre os processos de identificação e de categorização. Por meio dessa mudança nas concepções do grupo étnico, nota Eriksen, o objeto das pesquisas sobre a etnicidade passou do estudo das características dos grupos para o estudo das propriedades de um processo social. A forma tomou o lugar da substância, os aspectos dinâmicos e racionais substituíram os aspectos estatísticos e o processo tornou-se mais importante que a estrutura. Ponto 2. Dos imigrantes aos étnicos. Os imigrantes em Iachen City. A conceptualização da etnicidade no campo da sociologia encontra seu fundamento teórico em uma tradição de pesquisa que ocupou um lugar considerável nas ciências sociais americanas, aquela que, a partir do estudo pioneiro de Thomas e Zaniewicz sobre a adaptação dos poloneses, publicado em 1918, dedicou-se por meio de incontestáveis estudos empíricos e monográficos a fazer a teoria do processo de incorporação dos imigrantes nas cidades americanas. A teoria das relações clínicas, estabelecida pela Escola de Chicago, traça desde o início do século as etapas desse processo de integração, assim como podemos lê-lo na configuração ecológica das cidades. A assimilação representa o último estágio do ciclo das relações étnicas e raciais, depois dos da competição, do conflito e da adaptação. Ela é concebida como uma interpenetração e uma fusão que permitem a integração de diferentes grupos em uma vida cultural comum. Ela será completada quando os imigrantes e os nativos compartilharem os mesmos sentimentos, as mesmas lembranças e as mesmas tradições. Mas na concepção de Park e Burgess, e contrariamente às doutrinas assimilacionistas que serão elaboradas posteriormente, a assimilação não se resume na destruição das culturas minoritárias. Ela não consiste para o migrante em repúdio de seus valores e de seu modo de vida tradicional em prol das normas culturais da sociedade de acolhimento,
mas em tornar-se implicado em grupos cada vez mais amplos e inclusivos. De modo geral, os pesquisadores da Escola de Chicago não enxergam na constituição de enclaves étnicos um fenômeno negativo, mas uma etapa necessária da adaptação dos imigrantes na sociedade americana. A diferenciação étnica da cidade permite aos imigrados e a seus descendentes que experimentem a pluralidade dos estilos de vida e dos ambientes morais, fornecendo-lhes os recursos políticos, econômicos e psicológicos da vida comunitária. A segregação, nota Burgess, oferece ao grupo e, por isso mesmo, aos indivíduos que o compõem, um lugar e um papel na organização total da vida urbana. O desenvolvimento de atividades étnicas como a imprensa em língua estrangeira e a participação na sociabilidade comunitária não representam, portanto, obstáculos, mas formam a base da aprendizagem e do comprometimento com a sociedade americana. De fato, as organizações étnicas serviram de trampolim a muitos descendentes de imigrantes para conseguir um lugar nas instituições americanas, na política ou nos negócios, reunindo como homens políticos os jovens irlandeses, judeus ou italianos mais brilhantes, nota Clay, em 1959. Puderam atrair o respeito dos maiores capitalistas, dos líderes sindicais mais duros, das mais antigas das antigas famílias. Mas para a maioria dos autores posteriores a Park e Burgess, a assimilação dos imigrantes acompanha o desaparecimento dos grupos minoritários. Nas teorias funcionalistas dominantes na década de 1950, a questão central no estudo dos grupos imigrados e minoritários é a da integração, sendo esta definida como o processo segundo o qual uma sociedade é capaz de absorver um novo elemento sem comprometer sua estrutura fundamental. Esta perspectiva se ousa, antes de tudo, de estudar os fatores que garantam a coesão da sociedade global. Não tem muita coisa a ver com aquilo que Colomb caracteriza como a visão otimista da imigração da Escola de Chicago, que via no amestiçamento um enriquecimento mútuo dos grupos em contato. A assimilação é cada vez mais concebida como um processo de uniformização cultural via transformação dos imigrados. Francis define-a como o processo que resulta na dissolução dos grupos étnicos e na absorção de seus membros na sociedade de acolhimento. A condição necessária para que se realize um processo desse tipo é a transculturação do étnico. A dinâmica das relações interétnicas vê-se reduzida a um hipotético enfrentamento entre dois parceiros abstratos: os imigrantes, os candidatos à assimilação, e a sociedade de acolhimento, concebida como uma totalidade integrada. A interação entre esses dois parceiros é vista como o ajustamento progressivo entre a aculturação dos recém-chegados e sua aceitação pelos membros da sociedade de acolhimento. O primeiro processo designa os mecanismos psicossociais através dos quais o migrante interioriza novos valores e atitudes que lhe permitem comportar-se de modo adequado na sociedade de acolhimento. O segundo permite abranger modalidades segundo as quais o grupo de acolhimento lhe dá, de modo progressivo, o acesso aos diferentes setores da atividade social. O ciclo das relações raciais estabelecido pela Escola de Chicago encontra-se assim reduzido aos estágios da adaptação e da assimilação e amputado da fase-chave do conflito que, na concepção de Park, desempenhava um papel determinante na tomada de consciência da solidariedade étnica. A transição entre a adaptação e a assimilação se encontra ao mesmo tempo concebida em termos extremamente redutores, que apagam todos os aspectos potencialmente integradores que os pesquisadores da Escola de Chicago atribuíam às essências de mediação comunitárias.
A adaptação, definida como grau mínimo de ajustamento dos primeiros a chegar ao novo meio ambiente, representa a primeira etapa de um contínuo entre não pertença e plena pertença, ao termo do qual os grupos imigrados se acham dissolvidos por perda de seus membros na sociedade de acolhimento. Os indivíduos imigrados já não se distinguindo mais dos autóctones, nem pelas posições sociais que ocupam, nem pelos valores que afirmam. A posição dos diferentes grupos imigrados nesta escala de pertença pode ser avaliada, segundo Warner, por seu grau de conformidade com o tipo ideal do americano, assim como ele é encarnado na figura de Yankee. Nesta perspectiva, os fatores que favoreçam o processo de assimilação, a aprendizagem da língua, a desagregação urbana, o casamento misto, são ipso facto mantidos por índices do enfraquecimento da consciência e da solidariedade étnicas. Admite-se de modo muito geral que o relaxamento dos liames étnicos é uma condição necessária da integração na sociedade global, ou ao inverso, postula-se que a integração, uma vez realizada, acarreta automaticamente o esgotamento da solidariedade de grupo. Por outro lado, a mobilidade social aparece diretamente ligada ao grau de aculturação a que chegam os imigrantes e à sua capacidade de tornar válida esta aculturação pela sociedade de acolhimento. As teorias assimilacionistas são sustentadas pelo postulado de que o traço característico das sociedades industriais é a tendência ao universalismo e a padronização dos modos de vida e dos comportamentos. A oposição polar entre tradição e modernidade, derivada da distinção durkheimiana entre solidariedade mecânica e orgânica, da distinção de Tönnies entre comunidade e sociedade, ou da teoria weberiana da racionalização, forma o pano de fundo indiscutido para a análise do devir dos grupos imigrados. A hipótese é que as diferenças culturais entre os grupos perderão progressivamente importância no decorrer das gerações sob o efeito das forças universalizantes que agem por meio da escolarização e da cultura de massa. A filosofia liberal e progressista da sociologia americana das décadas de 1950 e 60 conduz a maioria dos autores desse período a ver na assimilação dos imigrados um processo não somente inevitável a longo prazo, mas tacitamente desejável. Em 1945, Warner e Stroll concluíram seu estudo sobre os grupos étnicos americanos pela predição de seu desaparecimento próximo. O futuro dos grupos étnicos americanos parece ser limitado. É provável que sejam rapidamente absorvidos. Quando isso acontecer, uma das grandes épocas da história americana terá chegado ao fim. Como o assinala Gordon, tais predições são sustentadas por uma visão ideal da marcha progressiva da civilização moderna que projeta em uma fraternidade humana sem fronteiras o sentimento último de pertença. Elas traduzem igualmente, de maneira concomitante, o credo liberal, nos progressos do individualismo como possibilidade crescente para o indivíduo traçar para si mesmo um destino social que escapa às coerções do grupo de pertença e à fatalidade dos estatutos herdados. A ideologia assimilacionista resulta simultaneamente, segundo os termos de A. D. Smith, do sonho cosmopolita e do ideal messiânico. Aí, a
A assimilação não é pensada como a adesão a uma variante cultural particular, mas como o acesso à civilização científica e racional de uma sociedade moderna universal. A crise das teorias da modernização. Desde o início da década de 1960, vários autores começam a colocar em dúvida as hipóteses progressistas do pensamento social que Gordon designou como a liberal expectancy. Glaser e Moynihan, em Beyond, constatam a vitalidade dos 5 principais grupos étnicos da cidade de Nova York: os negros, os porto-riquenhos, os judeus, os italianos e os irlandeses, numa época em que teoricamente estariam em vias de desaparecimento. Os primeiros descobrem a emergência do que chamaremos a nova etnicidade, a criação de identidades étnicas distintivas baseadas na experiência da vida nos Estados Unidos, mais que na manutenção das antigas culturas étnicas. Em uma obra publicada no ano seguinte, Gordon retoma a mesma ideia por meio da distinção entre pluralismo cultural e estrutural, contestando a ideia segundo a qual o sentimento de pertença étnica perderia vigor na sociedade americana. Ele observa que subsociedades estruturalmente separadas podem manter-se mesmo quando não se pode mais distingui-las, com base nas diferenças culturais. Mais que um cadinho, a sociedade americana seria, de acordo com ele, um conjunto de subsociedades baseadas na identidade étnica, cada uma delas fornecendo a seus membros uma rede de organização e de relações informais disponível para todos os setores da atividade social e a todas as etapas do ciclo vital. Ele prediz, além de tudo, que no futuro as subculturas étnicas não irão desaparecer, mas combinar-se à classe social para formar um novo tipo de subsociedades para as quais ele propõe a noção de eticlasse. No decorrer da década de 1970, torna-se cada vez mais evidente que, ao contrário das previsões de Park e Thomas ou de Warner e Scholle, os grupos étnicos mantêm-se na sociedade americana como coletividades caracterizadas por uma solidariedade difusa persistente. O modelo da assimilação, em suas 2 variantes da angloconformidade ou do melting pot, encontra-se regularmente desmentido por observações empíricas, avaliando a importância que os membros de grupos há muito instalados, como os italianos e os irlandeses, continuam a atribuir aos liames étnicos, além da persistência dos fenômenos da endogamia e do voto étnico. Depois de haver contribuído bastante para impor a ideia de que a sociedade moderna emancipava os indivíduos das solidariedades particularistas, Parsons foi obrigado a reconhecer alguns anos mais tarde que a absorção das identificações étnicas em uma categoria única de americanos não se produziu. Da mesma forma, assinalam Glaser e Moynihan as previsões sobre a aculturação dos imigrantes e a uniformização progressiva dos estilos de vida nas sociedades urbanas contemporâneas não se realizaram. De fato, as especificidades culturais dos diferentes grupos que compõem a sociedade americana perderam sua nitidez e as diferenças mais evidentes foram niveladas pelas instituições e pelo modo de vida da sociedade moderna. Todos os americanos, qualquer que seja sua origem étnica, compartilham um certo grau a cultura, as aspirações e os valores do American Way of Life. Mas o imprevisível no quadro de análise das teorias da modernização era que, a despeito desse processo de uniformização cultural, as antigas distinções étnicas não somente não foram abolidas, mas tornaram-se fontes de mobilização coletiva. O que passou despercebido aos
aos olhos dos teóricos da assimilação, é o que Schneider denominou a dessocialização dos grupos étnicos. O processo através do qual estes transformaram-se em grupos culturais simbólicos que funcionam a partir de marcas de identidade esvaziadas de quaisquer distinções sociais elaboradas. Se é verdade, acentua Hannah, que nos estados modernos adiantados a diversidade cultural tende a ser reduzida às distinções étnicas, ao contrário, tendem a afirmar-se com vigor renovado. Horowitz sublinha o paradoxo da etnicidade, que faz que o declínio da significação atribuída às diferenças culturais seja correlato de um consenso geral sobre a existência dos grupos étnicos. Assim, ao mesmo tempo em que a etnicidade se encontra desprovida de conteúdo cultural, que o pluralismo é aceito, que as barreiras contra os casamentos mistos caem, que as minorias aprendem rapidamente o inglês e melhoram suas condições materiais, ao mesmo tempo em que tudo isso ocorre, a etnicidade, contudo, torna-se mais importante. Essa tendência para a manutenção ou mesmo para a acentuação de identificações étnicas, que se afirma com muita força a partir de estatutos étnicos cada vez mais desprovidos de um conteúdo social real, tinha, entretanto, sido pressentida muito cedo por alguns pesquisadores. Glaser a entrevira desde a década de 1950, falando dos grupos étnicos como nações fantasmas, e a célebre lei de Hansen, daquilo que o filho quer esquecer, o neto quer se lembrar, estabelecendo que uma identidade étnica dos imigrantes tende a ser rejeitada na segunda geração, mas revitalizada na terceira. Já apontava para uma identificação desse tipo de fenômeno. Torna-se, portanto, evidente que, ao contrário das hipóteses das teorias assimilacionistas, não é o dobramento sobre si e o isolamento, mas a implicação das atividades e nos papéis da sociedade global que torna saliente a consciência étnica. É precisamente quando as minorias deixam de viver em colônias e se acham diretamente confrontadas com os outros grupos que suas especificidades culturais tornam-se fontes de mobilização coletiva e que se desenvolve o que Gans denominou a etnicidade simbólica. Como o aponta Portes, essa inversão de perspectiva não leva à negação da influência das variáveis associadas à hipótese da assimilação, mas a inverter o valor preditivo, a aculturação, a aquisição das competências cognitivas e dos valores modernos. Continua sendo o processo central da transformação das identidades étnicas, mas longe de levar à assimilação, ela tem como efeito aumentar a consciência e a significação da etnicidade. A virulência das críticas das teorias da modernização acontecerá na medida das ilusões que elas permitiram alimentar vou ler novamente essa parte. A virulência das críticas das teorias da modernização acontecerá na medida das ilusões que elas permitiram alimentar. Somente a predileção dos pesquisadores em ciências sociais pelas falsas dicotomias, diz Vandenberg, os leva a predizer que as forças universalistas da Gesellschaft triunfariam sobre os resíduos particularistas da Gemeinschaft. Burgess denuncia as falsas premissas das teorias funcionalistas que impediram os pesquisadores de dar conta da permanência do fenômeno étnico. Fishman fala da fascinação mórbida da sociologia pela morte da Gemeinschaft, seja ela analisada como uma mudança maior da vida social americana, como é o caso para a maioria dos autores, ou como uma fase transitória num processo contínuo de aculturação e de assimilação. A revitalização dos liames étnicos tornou-se um dado incontestado da vida social americana.
Como acentua Hirschman, não se trata mais da questão de saber se a etnicidade tem uma importância, mas de saber como e por que ela tem uma importância. No plano ideológico, o modelo da assimilação apaga-se diante do modelo do pluralismo cultural, que valoriza uma imagem da sociedade americana como um composto de grupos que preservam sua própria identidade cultural. Esta evolução é acentuada por uma mudança na terminologia aplicada aos grupos minoritários. Estes não são mais designados como imigrantes, mas como grupos étnicos, uma mudança que significa não deverem mais ser considerados como hóspedes em uma sociedade de acolhimento cuja presença é menos legítima que a dos nativos, mas como um componente, entre outros, da população americana. O governo federal dos Estados Unidos institui um programa de estudos sobre a herança étnica, cujo objetivo é estabelecer a contribuição das heranças culturais dos diferentes grupos étnicos para a nação. Os pesquisadores da Universidade de Harvard atrelam-se à tarefa de estabelecer a Enciclopédia dos Grupos Étnicos Americanos, que seria publicada em 1980 sob a direção de Ternostrom, Orlov e Andlin. Durante o mesmo período, desenvolvem-se as escolas bilíngues instituídas pelo Bilingual Education. Os ideólogos do novo pluralismo acentuam a importância dos grupos étnicos na definição das identidades sociais e o valor que a pertença étnica representa para os indivíduos. A pertença étnica não é mais vista como um obstáculo para a igualdade dos cidadãos, mas como a base de sua participação na vida política e social como membros de um Hypenated Group. Na perspectiva do novo pluralismo, o hífen que torna o indivíduo um ítalo-americano não o transforma em um meio-americano, mas representa a própria essência da americanidade. O termo étnico deixa de conotar o estrangeiro, aplica-se a todos os grupos que compõem paritariamente a sociedade americana. A paridade dos grupos étnicos na sociedade americana limita-se, entretanto, apenas aos grupos brancos. Como concede Greeley, em um parêntese, a teoria do pluralismo cultural continua sendo um dilema quando se trata dos grupos não brancos. Mais que um dilema, trata-se de uma contradição fundamental, uma vez que a teoria em causa baseia-se no caráter opcional da afiliação étnica. Ora, como reconhece o mesmo autor, na prática, é claro, torna-se mais fácil para alguns indivíduos que para outros dispensar-se de sua identificação étnica. Os negros, os chineses, os japoneses, os indígenas, em uma certa medida os chicanos e talvez em medida menor os porto-riquenhos e os cubanos teriam efetivamente dificuldades para persuadir os outros membros da sociedade de que eles não são membros dos grupos étnicos aos quais são associados. Mas, acrescenta ele, na teoria e numa medida considerável na prática, a coletividade étnica é uma comunidade de comprometimento limitado, entre outras que são disponíveis a um americano. Os negros, os chineses, os japoneses, os indígenas, os chicanos, os porto-riquenhos e os cubanos, todos eles representam muita gente para quem a implicação da pertença étnica não pode ser limitada, e é conveniente deixá-los de lado para sustentar a tese do pluralismo étnico. Um grande número de autores vê, aliás, na etnização geral da sociedade americana no decorrer da década de 1970, o efeito direto da emergência de um etnocentrismo negro na década anterior. A emergência do termo WASP para designar os anglo-saxões ou anglo-americanos, nota M. G. Smith, é paralela à reivindicação dos negros para serem considerados como afro-americanos e não mais como negros.
É diante das pressões exercidas pelos negros para serem reclassificados em termos étnicos e não raciais que os brancos foram levados a renunciar a seu estatuto privilegiado de não étnicos. O renascimento étnico da década de 1970 representa, segundo Gleason, uma resposta ideológica e política dos etnics brancos para confrontar a rivalidade com os negros, sustentada por uma política de promoção das identidades étnicas visando a redução das tensões raciais. Reservado aos grupos brancos, mas até uma certa época exclusivamente aos não-WASP, o termo étnico chega a ser reivindicado por estes últimos, tal reivindicação manifestando claramente que a etnicidade é daí em diante transformada em uma identidade valorizada positivamente na sociedade americana. Lieberson sustenta a tese de que os Unipenated Whites, ou segundo os termos de Alba, os americanos de origem europeia, estão em vias de representar o grupo étnico mais importante da sociedade americana. Nos Estados Unidos da atualidade, nota, ironicamente, Vicente, tornou-se moda falar de todos os cidadãos como etnics, quando as minorias em vias de despertar se parecem com os WAPs em vias de reaparecer. Reinará uma forma especial de utopia na qual todos os homens são etnics iguais. O Ethnic Revival corresponde assim na sociedade americana da década de 1970 a um poderoso movimento ideológico que faz da etnicidade uma dimensão essencial e universal da identidade humana. A ideologia da etnicidade, caracterizada por Myrdal como um romantismo intelectual das classes superiores, adquire na época a forma de um verdadeiro culto étnico, assim como se exprime, por exemplo, em certos escritos de Novak. As pessoas inseguras de sua própria identidade não são verdadeiramente livres, ou a nova etnicidade representa um ganho evidente para o espírito humano, um admirável desenvolvimento do espírito liberal e um novo tipo de personalidade social na história humana. No plano teórico, a constatação da revitalização dos laços étnicos leva a descobertas de uma natureza totalmente diversa. Longe de ver na etnicidade uma identidade social essencial e universal, a maioria dos pesquisadores americanos analisa como um comportamento estratégico de atores racionais que deve ser situado nas condições de competição próprias das sociedades modernas ou como uma forma de organização social que deve ser relacionada às mudanças estruturais macrosociais do mundo contemporâneo, tais como a derrubada de outras entidades como a classe ou a nação. Assim, acham-se fortemente respostas em causa as abordagens culturalistas como as de Greeley e McCready, que buscam na herança cultural dos diferentes grupos étnicos a explicação para seu comportamento atual na sociedade americana. Impõe-se a ideia de que a questão prioritária não é mais o estudo do processo de integração dos imigrados, mas o estudo dos fatores que explicam a permanência ou a revitalização dos laços étnicos na sociedade americana. Este deslocamento da questão induz a um deslocamento do foco de investigação. É na própria sociedade americana e não nas particularidades dos imigrados que se deve procurar a explicação da ressurgência étnica. É verdade que alguns autores recusam a tese do Ethnic Revival e sustentam firmemente a hipótese de uma tendência crescente a longo prazo da assimilação dos grupos étnicos na sociedade americana. Alguns negam pura e simplesmente a existência de qualquer reforço dos vínculos étnicos
na América contemporânea e sustentam, de acordo com as teorias assimilacionistas clássicas, a hipótese de uma correlação positiva entre a mobilidade ascendente das gerações sucessivas e o abandono dos valores e das atividades étnicas. A ressurgência da etnicidade seria apenas uma ilusão mantida por um punhado de étnicos profissionais das classes médias e superiores, achando por este desvio um meio de garantir sua própria promoção em um meio acadêmico grandemente monopolizado pelos anglo-saxões e pelos judeus. Outros autores, sem negar a nova importância da etnicidade na sociedade americana contemporânea, recusam-se a ver nisso a marca de qualquer ethnic revival e preferem analisar tal fenômeno como uma nova etapa do processo de assimilação. Alba vê na celebração recente da etnicidade a prova de que ela não é mais doravante uma barreira para a participação nas instituições da sociedade global. Gans vê nisso o signo da mobilidade ascendente dos étnicos que, permitindo-lhes a ascensão às classes médias e superiores, torna-os mais visíveis nos meios de comunicação de massa que mediatizam particularmente estas camadas sociais. Ele demonstra de forma muito convincente como o que denomina a etnicidade simbólica da terceira e da quarta gerações tem apenas pouca coisa a ver com a realidade cotidiana da vida social étnica que era dos primeiros imigrantes, mas seu obstáculo fica claro quando se trata de abranger a emergência dessa etnicidade simbólica que ele não pode sequer atribuir senão a condições negativas. A ausência de repressão das expressões étnicas na sociedade americana, a ausência de religião estatal e, no que diz respeito aos judeus, a ausência na imigração para os Estados Unidos dos rabinos praticantes de uma religião de elite. Resumindo, fraqueza do custo da afirmação étnica. Mas se podemos chegar a admitir com o autor, o que é nada menos que evidente, que o custo da lealdade étnica é frágil, não vemos de forma muito clara que vantagens são pressupostas ao representar a contrapartida, se isso não for uma vaga necessidade de diferenciar-se e de fornecer a indivíduos de uma sociedade particularmente móvel razões e desculpas por se encontrarem entre eles. A etnicidade agora, que se tornou respeitável e não é mais motivo de conflito maior, parece então particularmente em condição de servir de característica distintiva. Seu obstáculo torna-se ainda maior quando ele tenta situar o lugar desta manifestação nostálgica da etnicidade dos descendentes dos imigrados em um percurso de assimilação. A etnicidade simbólica, diz ele, pode declinar com a sequência do processo de assimilação, mas é igualmente possível que ela prossiga na quinta, até mesmo na sexta geração. Não podemos considerá-la como um fenômeno permanente, mas nada permite que se preveja sua duração, nem as condições que irão acarretar seu desaparecimento. Se não for este o exemplo das primeiras ondas de imigrantes dos séculos XVII e XVIII, que acabaram esquecendo suas origens étnicas. De fato, a tese do prosseguimento da assimilação, apresentada pelo autor, está mais ligada à conjuração da perspectiva de uma sociedade americana etnicamente dividida em forma de mosaico, que é uma hipótese submetida à verificação. E não podemos deixar de evocar aqui a anotação irônica de Fishman sobre a surpresa dolorosa dos profissionais da sociologia confrontados com a ressurgência da etnicidade. Tal anotação poderia igualmente ter sido inspirada pela tese de Inger, se bem que ela tenha sido proferida de fato anteriormente a esses dois artigos. Exprimindo-se na mesma revista que Gans, Inger defende como ele a ideia de uma tendência profunda e irreversível do processo de assimilação, mas desemboca nas mesmas aporias.
Fico no aguardo de que este processo de assimilação prossiga e se reforce nos anos que se seguem, mas espero igualmente que os grupos étnicos continuem sendo forças sociais maiores, mesmo que se tornem menos distintivos. A maioria dos autores interpreta o renascimento étnico como uma resposta às disfunções das sociedades modernas. O grupo étnico, mais que qualquer outro tipo de agrupamento informal, comunidades, locais, clubes e etc., representaria um antídoto para as tensões criadas pela ausência de correspondência entre pessoa e papel ou para a despersonalização e desumanização do vínculo social na sociedade de massa. Segundo Parsons, a identificação desta forma de grupismo deve ser interpretada como uma reação à desorganização social e preenche assim uma função positiva de reintegração dos indivíduos em unidades sociais menos anômicas e alienantes que a sociedade global. No mesmo sentido, Bell vê na ressurgência da etnicidade a manifestação de um desejo de ancoragem das pessoas em unidades menores e mais primordiais que as das estruturas sociais burocráticas e culturalmente sincréticas. Para a Cohen, a etnicidade surge como um resíduo das sociedades burocráticas. Nas sociedades industriais avançadas, quando um grupo de interesse não pode organizar-se em bases formais, ele irá utilizar-se da etnicidade para articular sua organização nas atividades simbólicas. Para outros autores, o que é preciso explicar não é a manutenção dos vínculos étnicos, mas o processo de etnicização dos imigrados, isto é, a passagem dos imigrados para os grupos étnicos. Sarna identifica a ação mútua de dois fatores. De um lado, a uniformização, assimilação, de grupos que se identificam até então em bases locais ou aldeãs, em coletividades definidas pela pertença nacional, sob o efeito da atribuição pelos nativos de uma identidade globalizante. Por outro lado, o efeito da hostilidade e dos preconceitos que obrigam os imigrados a aceitar tal atribuição e a reconhecer-se como membros do grupo mais amplo assim definido, para defender-se coletivamente da adversidade. Os imigrantes nos Estados Unidos tornaram-se étnicos depois que dois tipos de pertença, uma atribuída pelos apelativos como irlandeses ou italianos, a outra reivindicada como um laço aldeão, convergiam em uma única identidade aceitável pelos insiders e inteligíveis para os outsiders. Estudando os italianos de Chicago, Nelly conclui que no mesmo sentido que a identificação numa base nacional e a consciência de grupo desta população forjou-se na imigração para os Estados Unidos e que ela quase não existia antes que os membros deste grupo atravessassem o Atlântico. Para Yancey, Eriksen e Giuliani, os fatores de etnização nos imigrados devem ser procurados nas condições estruturais nas quais os grupos se acham colocados. As subculturas étnicas são formas particulares de comunidade que se desenvolvem quando restrições quanto ao emprego, à residência e à afiliação institucional são impostas a indivíduos que podem vangloriar-se de uma herança cultural comum. A etnicidade contemporânea não deve, portanto, ser analisada como a marca de uma herança tradicional, mas, ao contrário, como uma resposta a necessidades de organização nascidas de situação atual dos imigrados na sociedade americana. Ponto 3. O grupo étnico em questão. No final desta reflexão sobre as manifestações de etnicidade na sociedade americana, uma reviravolta radical se desempenha na conceptualização do grupo étnico. Até então, as definições eruditas dadas pelos dicionários ou pelos manuais em língua inglesa oscilavam entre duas concepções. Uma
que via no grupo étnico uma unidade definida pela homogeneidade nacional, racial ou cultural. Outra, que o definia antes em termos de minoria, ponto. No primeiro sentido, encontramos, por exemplo, a definição clássica em The Random House Dicionário, English Language. Um grupo de pessoas de mesma raça ou nacionalidade que compartilham uma cultura distintiva comum, ou aquela em Relações Dicionário de 1969, um grupo social que compartilha uma ideologia comum, instituições e costumes comuns e um sentido de homogeneidade. No segundo sentido, as definições implicam a ideia de um subgrupo incluso em um conjunto englobante, um grupo que tem uma tradição cultural comum e um sentido da identidade e que existe como subgrupo dentro de uma sociedade mais ampla. Um grupo social que, no interior de um sistema sociocultural mais amplo, reivindica ou possui um estatuto especial em razão de um complexo de traços étnicos, que ele apresenta ou presume apresentar. Mas, qualquer que seja a definição adotada, o termo grupo étnico era tradicionalmente utilizado na sociologia americana em referência aos grupos nacionais de origem estrangeira e à qualidade de membro de um grupo étnico reservada aos indivíduos que se consideravam ou eram considerados como membros de um grupo tendo uma cultura estrangeira. A principal transformação da década de 1970 é aquela que leva a ver na etnicidade uma categoria geral da vida social e não mais a característica de um grupo minoritário definido por traços culturais específicos. Segundo os termos de Glaser e Moynihan, os grupos étnicos tornaram-se elementos principais da sociedade e não mais subgrupos residuais em suas margens. O termo étnico perde sua conotação de arcaísmo para designar uma forma de organização social própria às sociedades modernas. É igualmente a conotação de arcaísmo ligada às noções de etnia ou de tribo que conduz cada vez mais antropólogos a recusar sua pertinência para descrever as próprias sociedades exóticas. A análise da situação colonial como um fenômeno complexo e dinâmico, impulsionada na década anterior no domínio africano pelas pesquisas de Balandier, leva a colocar fortemente em causa as visões primitivistas das sociedades tradicionais. As críticas vigorosas feitas por Leite à própria ideia de sociedade tradicional ou de cultura tradicional impõe a ideia de que estas não são senão os produtos da imaginação do etnógrafo. Nada é menos tradicional que uma sociedade primitiva, escreve Anseli. E assim como as etnias foram em larga medida criadas pelas operações de classificação impostas pela ordem colonial, suas tradições foram fixadas como tais pelas profecias retrospectivas ou autocriadoras dos etnólogos. Numerosas pesquisas de campo põem em evidência o papel dos administradores coloniais e dos próprios etnólogos na criação artificial das tribos ou das etnias, e o caráter arbitrário da imposição dos etnônimos, podendo estas tribos inventadas servir de apoio a novas identidades políticas. Salamone acentua assim, que na Nigéria a identidade fulani foi construída a partir da promoção pela colonização britânica de uma elite islamizada erigida como modelo de civilização a serviço da política colonial da Indirect Rule. A etnicidade fulani emerge no século XIX como uma identidade negociada no jogo colonial entre parceiros, os colonizadores e os fulanis, que têm um interesse comum em fazer prevalecer uma construção social da realidade na qual os fulanis surgem como chefes tradicionais. Essa desconstrução das categorias de base que a etnia e a tribo representam a etnologia atinge, como acentua Soutal,
que seu próprio coração. Se a etnia é o resultado de operações prévias de classificação, a etnologia tem apenas, como o escreve Bazin, as aparências de uma taxonomia racional e erudita. A categorização étnica não obedece a regras formais independentes do contexto. Nesta medida, a etnologia procede sempre a partir das designações e atribuições já proferidas e, ao contrário do que pressuporia, uma história natural do gênero humano. É, em geral, de um conjunto já nomeado que ela procura saber a posteriori se não lhe corresponde a alguma cultura comum. Portanto, é conveniente que se volte ao nome, à sua gramática, ao inventário sem exclusão de seus empregos. Não se poderia ser um bambara sem ter sido antes denominado como tal, denominado por quem, em que contexto e quando. A suspeição que pesa agora sobre a noção da tribo liga-se assim à utilização política que as medidas ocidentais fazem delas para dar conta dos conflitos sociais em curso na África contemporânea, denunciando a ilusão da tribo produzida pela importação injustificada de uma noção numa ordem de fenômenos que são o produto direto de influências modernas. Southall afirma que os fenômenos qualificados na África como tribais fazem parte da mesma categoria geral que as relações entre grupos étnicos nos Estados Unidos. Logo, o termo grupo étnico deve ser aplicado indiferentemente a todas as formas contemporâneas de agrupamentos minoritários relacionados ao quadro nacional, qualquer que seja a parte do mundo onde elas emerjam. A noção de tribo parece cada vez mais marcada pela ideologia, de tal modo que serviu de base para a oposição entre meu nacionalismo e seu tribalismo. Acentua a congruência entre a visão etnocêntrica dos não-africanos, para quem os membros das nações africanas são simples tribesmen, e o viés ideológico introduzido pelas elites africanas no poder, que tem tendência a etiquetar como nacionalismo as aspirações aos estados que elas aprovam ou aos quais aspiram e a estigmatizar como tribalismo aquelas que visam a formação de estados que elas desaprovam. Em consequência, ele propõe banir o termo tribo do vocabulário das ciências sociais. Estas revisões dos conceitos-chave de suas disciplinas respectivas, conduzidas paralelamente pelos sociólogos que analisam a sociedade americana e pelos antropólogos de campo, traduzem-se pela maior tomada em conta da determinação recíproca dos grupos sociais. O grupo étnico não é mais definido per se, mas como uma entidade que emerge da diferenciação cultural entre grupos que interagem em um contexto dado de relações interétnicas, estrutura das relações entre centro e periferia, situações migratórias, fenômenos de colonização e de descolonização, sociedades pluralistas e etc. A etnicidade define ao mesmo tempo o contexto no qual emerge como contexto pluriétnico. Ao contrário da antiga concepção do grupo étnico como isolar, as teorias da etnicidade afirmam que o grupo étnico não pode se tornar uma categoria pertinente de agrupamento humano, senão nas situações plurais. Em consequência, a análise se desloca do conteúdo cultural do grupo étnico para a análise da emergência e da manutenção das categorias étnicas, tais como elas se constroem nas relações intergrupos. A ilusão culturalista é denunciada nos mesmos termos pelos sociólogos americanos e pelos antropólogos das sociedades exóticas. Enquanto os primeiros descobrem que a etnicidade simbólica dos descendentes dos imigrados tem apenas uma relação distante com a cultura tradicional do grupo étnico do qual se orgulham, os africanistas colocam em evidência que aquilo que se denomina tribalismo, longe de ser o resultado de um conservadorismo cultural, consiste essencialmente em uma utilização estratégica de símbolos tradicionais que implica
uma total reorganização das relações e dos costumes tribais. A ideia de uma covariação sistemática e previsível entre traços culturais e identidade étnica fica assim definitivamente abandonada. Cada vez mais pesquisadores sublinham a prioridade que é conveniente atribuir à dimensão subjetiva na definição dos grupos étnicos. A hipótese segundo a qual indivíduos que possuem características socioculturais comuns constituem automaticamente um grupo social é insustentável. Notam McKay e Levin. A tomada em conta da dimensão subjetiva conduz determinados autores a distinguir mais rigorosamente categoria e grupo ou comunidade étnicos. A primeira é definida como um simples agregado de indivíduos colocados em condições comuns ou percebidos como similares pelos outsiders, aí inclusos os etnólogos. O segundo não aparece senão quando tais indivíduos compartilham um sentimento de pertença comum, uma crença e uma mesma origem e dispõem de organizações unificadoras. As definições dos grupos étnicos que agora têm autoridade referem-se explicitamente à antiga concepção francesa da etnia, colocando assim o foco na dimensão intelectual e subjetiva do grupo étnico. De Vos define-o como um grupo que se percebe como unido por um conjunto de tradições de que os seus vizinhos não compartilham e cujos membros utilizam subjetivamente de maneira simbólica ou emblemática aspectos de sua cultura, de modo a se diferenciar dos outros grupos. A. D. Smith retoma o termo francês etnia para designar um grupo social cujos membros compartilham um sentimento de origem comum, reivindicam uma história e um destino comuns e distintos, possuem uma ou várias características distintivas e sentem um senso de originalidade e de solidariedade coletivas. Esse ponto de vista é retomado por um historiador como Armstrong, para quem os mecanismos das fronteiras étnicas exigem na cabeça dos sujeitos antes que como linhas no mapa ou como regras de um manual. Introduzida na sociologia americana pelos teóricos da nova etnicidade, esta concepção subjetivista vai se achar confortada no decorrer da década de 1970 pela influência crescente de antropólogos como Barth ou Moerman, que deslocam fortemente o foco para a autodefinição na análise dos grupos étnicos. Alguém é um Lue pelo fato de se crer e denominar-se Lue, e agir de modo a validar sua luetude. É por meio dessas mudanças de concepção que a etnicidade vai pouco a pouco impor-se como uma questão-chave nas ciências sociais americanas e, de modo mais geral, na bibliografia sociológica e antropológica da língua inglesa. A partir do momento em que se deixa de ver os grupos étnicos como entidades objetivamente definíveis por suas características culturais, reconhecendo plenamente sua validade na interação social, a questão que se coloca é a de saber como e sob quais condições um grupo chega a existir como uma constelação étnica consciente de si própria, ou retomando os termos de Herzog, por que e quando a construção social da realidade se elabora em termos étnicos. É então o estudo do processo de construção das diferenças étnicas e das formas de interação nas quais os indivíduos agem como membros de grupos étnicos que se constitui objeto das teorias da etnicidade. Quais são os fatores políticos, econômicos, culturais, psicológicos que permitem dar conta da emergência e da persistência das diferenciações étnicas? As respostas a esta pergunta variam conforme a etnicidade seja vista como resposta cultural a um problema social, ou como determinante cultural da atividade social,
conforme a façamos derivar de uma necessidade econômica ou psicológica, ou se coloque o foco nos processos de atribuição ou de realização das identidades étnicas. E é isso, galera. Esse foi o capítulo 3. Eu espero que vocês tenham apreciado a leitura. Próximo vídeo é o capítulo 4, onde ele vai abordar a etnicidade, definições e conceitos. E eu aguardo vocês no próximo vídeo. Curta, comenta, compartilhe e até o próximo. Um beijão e tchau, tchau.